estão? Bom, nossa aula de inglês hoje vamos estudar um assunto novo, que é o Simple Past Tense, ou seja, é o tempo verbal que trabalha os verbos no passado, é o passado dos verbos em inglês, chamado de Simple Past, tá certo? Então nós já estudamos o Simple Present, que foi aquela forma verbal que o verbo ele vai seguir o mesmo padrão, só vai mudar um pouquinho a sua forma na terceira pessoa do singular. Vocês devem estar lembrados, então esse é o Simple Past. E hoje nós iremos trabalhar o Simple Past, que é o passado dos verbos em inglês, tá certo? Então o Simple Past, ele é uma forma verbal que mostra ações realizadas num passado determinado, ou seja, são aquelas ações realizadas em um tempo específico no passado. Ações simples, que nós chamamos de Simple Past em inglês. Então, os verbos no Simple Past, eles são divididos em dois grupos, o grupo dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares. Hoje nós iremos estudar o grupo dos verbos regulares, então vocês irão ver que é bem simples e bem prático de você aprender. Já os verbos irregulares em inglês, você precisa realmente memorizá-los, porque não existe uma regra básica para identificar, para escrever e para usar os verbos regulares em inglês. Eles mudam totalmente a sua forma. Já os verbos regulares, eles seguem uma regrazinha, um padrão que vocês irão ver agora na explicação, tá certo? Então preste bastante atenção para que vocês possam assimilar bem. Então, eu improvisei aqui um cartaz para mim fazer a explanação do assunto para vocês. Simple Past, regular verbs, que é o passado simples dos verbos regulares. Então, os verbos regulares em inglês são aqueles verbos cuja forma no passado recebe a terminação ED. Ou seja, os verbos em inglês no passado chamado de regular são aqueles que recebem a terminaçãozinha ED no final. Por isso que é uma forma verbal fácil de você aprender. Só que não são todos os verbos em inglês que vão receber essa terminaçãozinha. Como eu já expliquei a vocês anteriormente, existem os irregulares que não seguem essa regra, tá certo? Então, somente vai receber essa terminaçãozinha os verbos regulares no passado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Work, ask, watch e clean. Então, aqui os verbos estão na sua forma normal. Quando eu vou passar esses verbos para o passado, trabalhar, perguntar, assistir, limpar, eles vão receber a terminação ED no final. Então, work vai ficar worked, ask vai ficar asked, watch vai ficar watched, e clean vai ficar cleaned. Então, essa é a regra geral. Verbos no passado, os verbos regulares vão receber essa terminaçãozinha no final. Até aí, tudo simples, né? Tudo normal. Mas nem todas as palavras, nem todos esses verbos que entram nesse padrão aqui vão receber essa terminaçãozinha, porque existem alguns verbos que irão terminar com outras letras, que vai sofrer uma modificaçãozinha em relação à terminação ED. Então, são esses aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, ó, verbos terminados em E, por exemplo, hope, use e believe. Como eles já terminam em E, então não precisa eu repetir o E novamente e acrescentar o D. Eu vou apenas acrescentar só a letra D. Então, hope vai ficar hoped, use vai ficar used, believe vai ficar believed. Então, a primeira regra em relação à terminação ED, verbos terminados em E, eu vou acrescentar apenas a letra D. Segunda regra, verbos terminados em Y, precedido de consoante, o que eu vou fazer? Vou retirar o Y, acrescentar o I e a terminação ED. E isso se a palavra terminar com Y e antes vier a consoante, tá certo? Então, study vai ficar studied, carry vai ficar carried, cry vai ficar cried, e aqui eu coloquei uma exceção. Ou seja, aqui eu expliquei a vocês que vai seguir essa regra apenas verbos terminados em Y precedido de consoante. Se o verbo vier com o Y no final, mas antes dele vier
a vogal, então não vai seguir essa regra. Eu vou acrescentar o ED normal, tá certo? Então, eu vou acrescentar IED apenas nos verbos terminados em Y, precedido de consoante. Se antes vier a vogal, eu vou colocar a terminação ED normal, como no caso de play, vai ficar played. Bom, a terceira regra, verbos terminados em consoante, mais vogal, mais consoante, com a última sílaba tônica, o que é que eu vou fazer? Bom, então aqui nós temos stop, clap e plan. Então, stop, vejam que stop termina com consoante, vogal e consoante. Então, a gente costuma chamar isso aqui de sanduíche de letras, consoante, vogal, consoante. Ó, consoante com a vogalzinha no meio e outra consoante depois. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última letra para poder acrescentar o ED. Stop, vai ficar stop. Eu acrescentei mais um P, dobrei o P e acrescentei o ED. Clap, consoante, vogal, consoante. O que é que eu vou fazer? Dobrar a última letra e acrescentar o ED. Vai ficar clap. Plan também termina em consoante, vogal, consoante. Então, vou dobrar a última letra, que é o N, e acrescentar o ED. Então, plan vai ficar planet. Bom, isso aqui só vai funcionar se a sílaba tônica for a última. Normalmente, são os verbos que vão ter uma única sílaba. E que a sílaba tônica, é claro, vai ser a do final. Então, stop. Vejam que a sílaba tônica, ela puxou para a última. Top. Clap. Então, aqui a sílaba tônica também ficou na última, já que ele é monossílabo. Da mesma forma, o pleno. Então, vamos ver aqui as exceções. O verbo listen, que é escutar, ouvir. Vejam que ele termina em consoante, vogal e consoante. Só que aqui eu não vou seguir essa regra de dobrar a última letra, porque a sílaba tônica não vai estar no final, e sim no início. Ó, listen. Então, a sílaba tônica vai estar aqui no início. Então, aqui não vai entrar essa regrazinha de dobrar a última letra, tá certo? Porque a sílaba tônica não apareceu no final, e sim no início. Open, que é abrir, vai ficar opened. Ou seja, eu não termina com consoante, vogal e consoante, mas eu não vou dobrar a última letra porque a sílaba tônica não está na última, e sim no início. Open. A sílaba tônica vai ficar aqui no ou. Tá bom? Bom, continuando. Então, essas regras que eu acabei de mostrar a vocês sobre o uso da terminação ED nos verbos regulares, ela vai funcionar apenas quando a frase estiver na afirmativa, ou seja, quando você for fazer o uso do verbo na afirmativa, tá certo? É que vai seguir essa regra. Então, nas formas negativas e interrogativas, como é que nós devemos fazer quanto à terminação do ED nos verbos no passado? Então, vejam que aqui na forma afirmativa, eu acrescentei o ED no verbo principal. Já nas formas negativas e interrogativas, a gente vai, em inglês, a gente usa um auxiliar, que é o did. Lembre que quando eu expliquei o simple present para vocês, a gente usava o do ou das nas frases negativas e interrogativas. E no passado a gente vai usar o did, que é um auxiliar. Aqui, como o próprio nome diz, ele é um auxiliar, ele vai estar auxiliando para indicar que o verbo vai estar no passado. Então, ele não tem uma tradução, ele está ali apenas para auxiliar. Então, quando eu for usar um verbo em inglês no passado, numa frase negativa, eu não vou colocar o verbo com a terminação ED. Não vai ser preciso. Por quê? Porque eu já tenho um auxiliar, o did, que ele já vai estar no passado. Então, quando a frase for negativa, eu já vou ter o auxiliar did, que ele é o passado de do e de das. Então, não precisa mais eu acrescentar esse ED. Então, eu vou usar o did mais o not, ou então a forma abreviada que é didn't, mais o verbo. Um exemplo, he didn't
work yesterday. Ele não trabalhou ontem. Veja que o verbo trabalhar, eu não precisei acrescentar o ed. Por quê? Porque eu já estou usando um auxiliar, o did, que ele já está no passado. Mas a partícula not. He didn't work yesterday. Ele não trabalhou ontem, tá certo? Então, na forma negativa, eu vou usar essa estrutura, did, mais o not, mais o verbo, tá bom? E na forma interrogativa, vocês sabem que as frases interrogativas, o verbo ele vai vir antes do sujeito e depois o verbo. Então, eu vou só trocar o verbo para o início da frase, ele vai vir antes do sujeito. E o verbo principal, que é o work, também ele não vai ser preciso acrescentar o ed, porque eu já tenho aqui o auxiliar did. Então, eu coloco did antes do sujeito e o verbo e o complemento da frase. Então, a estrutura é essa para as frases interrogativas, did, mais o sujeito, mais o verbo. Então, vai ficar, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Então, a frase está no passado, embora que o verbo não esteja seguindo aqui essa regra de ed, mas a partícula já indica que ele está no passado. Então, essa é uma regra em inglês, tá certo? Que frases interrogativas e negativas, você não precisa colocar o verbo com a terminação ed. O próprio did já indica que o verbo está no passado. E para você usar respostas curtas com verbos no passado, se alguém lhe perguntar algo no passado, a sua resposta vai ser essa. Ó. Por exemplo, você trabalhou ontem? Se a sua resposta for uma afirmação, você vai dizer yes, I did. E não yes, I work. Sim, eu trabalhei. Você não vai usar o work, você vai usar o auxiliar did. Yes, I did. Da mesma forma, se a sua resposta for negativa, tá bom? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Se a sua resposta for negativa, você vai apenas dizer no, I didn't. Então, você não vai usar o verbo principal, e sim o auxiliar, tá bom? Bom, e resumindo, essas regras que eu mostrei a vocês em relação à terminação ed, ela vai funcionar apenas para as frases afirmativas. Então, nas frases afirmativas, você vai usar essa estrutura, sujeito mais o verbo, tá bom? Sujeito mais o verbo e o complemento da frase. Frases negativas, você já não vai colocar o verbo no passado com a terminação ed, você vai usar o auxiliar mais a partícula not, se for negativa. Se for interrogativa, da mesma forma, você usa o auxiliar did antes do sujeito e o verbo na frente na sua forma normal e o restante da frase, tá certo? Bom, como vocês puderam ver, não é difícil compreender as conjugações dos verbos em inglês no passado simples. Se fosse em português, a gente teria todo um processo de conjugação, usando as desinências no final de cada verbo em relação a cada pessoa do discurso e ao número singular e plural. Por exemplo, o verbo trabalhar, se você fosse conjugar no passado simples, você diria eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhastes e eles trabalharam. Vejam que tem toda essa estrutura na terminação do verbo. E no inglês não, no inglês não tem toda essas regras. É bem mais simples você aprender verbos regulares em inglês no passado. Então é só você acrescentar o ed na maioria das palavras. Aquelas que terminam com e, você vai apenas acrescentar o d. Aquelas palavras que terminam com y, precedida de consoante, você tira o y e coloca ied. Se o verbo terminar com y e vier vogal antes, você não vai tirar nada, vai acrescentar apenas o ed. E verbos que tem a última sílaba tônica e que termina em consoante, vogal e consoante, você vai dobrar a última letra, tá certo? Então não é, e acrescentar o ed, então não é complicado
como a gente pensa estudar os verbos no passado em inglês. Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês perguntem no privado. E eu vou deixar junto com o vídeo uma questão para vocês responderem em casa, que é pesquisar o significado de alguns verbos regulares em inglês. Vocês irão pesquisar a tradução e escrever. Então, para vocês aprenderem verbos em inglês, é só praticando. É lendo, é escrevendo, é pesquisando, tá certo? Porque não existe outra forma mais fácil de se aprender os verbos, a não ser a prática, a oralidade, a pesquisa, a leitura. E quanto mais você estiver se familiarizando com eles, mais você vai aprender, vai assimilar, vai guardar na sua memória, tá certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido. Um beijo, um abraço para todos vocês.